Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai apresentar um pouco mais sobre as inovações da soja. Bom, a origem da soja é de uma região denominada Manchúria, que fica ao nordeste da China. As primeiras estações ao grão são dos anos 2883 e 2838, isso antes de Cristo. Pode passar. Nesse período, a soja era considerada como um grão sagrado, assim como o arroz, o trigo, a cevada e o milheto. Até cerca de 1894, ano do término da Guerra da China e do Japão, a produção da soja ela ficou restrita somente à região da China. Somente por volta do século XVII, em algumas fontes ainda alguns autores citam o século XV, é que ela foi levada para a Europa. Mas nessa região ela permaneceu somente como uma curiosidade botânica, não sendo necessariamente cultivada. Ela chegou aos Estados Unidos da América por volta dos anos 1890, onde ela era cultivada como forrageira. Forragem é uma denominação comum dada para a alimentação de animais, assim como também serve para o revestimento do local onde esses animais dormem e descansam. Foi na década de 1940 que a soja chegou ao Paraguai e, 10 anos após, chegou ao México e na Argentina. A primeira referência que a gente tem da soja no Brasil, ela data do ano de 1882, na Bahia, em um relato de Gustavo Dutra. Somente no ano de 1970 é que houve a grande expansão do cultivo da soja aqui no Brasil. E no final da década de 60, dois fatores internos fizeram com que o Brasil começasse a enxergar a soja como um produto comercial, fato que mais tarde realmente influenciaria no cenário mundial na produção do grão como um todo. Na época, o trigo era a principal cultura no sul do Brasil, e a soja ela tinha surgido como uma opção de verão, em sucessão ao trigo. Nesse período, o Brasil ela iniciou um esforço para a produção de suínos e aves, o que gerou uma demanda por farelo de soja. Foi em 1966 que a produção comercial de soja já era uma necessidade estratégica aqui no país, sendo produzida cerca de 500 mil toneladas. Em consequência da explosão do preço da soja no mercado mundial em meados de 1970, pode passar, Lê. Despertava ainda mais com que os agricultores e o próprio governo brasileiro influenciassem na produção do grão. Dessa forma, o país se beneficiaria de uma vantagem competitiva em relação aos outros países produtores, que era o fato do escoamento da safra brasileira ocorrer na entre-safra americana, quando os preços atingiam as maiores cotações. Desde esse período, o país passou então a investir em tecnologia para a adaptação da cultura às necessidades e condições brasileiras, processo que foi liderado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Pode passar? Os investimentos em pesquisa levaram à tropicalização da soja, o que permitiu pela primeira vez na história que o grão fosse plantado com sucesso em regiões de baixas latitudes entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. A conquista dos cientistas revolucionou a história mundial da soja e o seu impacto começou a ser notado pelo mercado a partir da década de 80, e mais notoriamente na década de 90, quando os preços dos grãos começaram a cair. Atualmente, os líderes mundiais na produção de soja são os Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Índia e Paraguai. Acho que pode passar. Economicamente falando, a soja é a principal commodity exportada pelo agronegócio brasileiro. No último ano, o Brasil foi responsável por exportar três produtos principais, que é o óleo de soja, o farelo de soja e o grão de soja. Respectivamente, o grão de soja
O farelo e o óleo são os produtos mais exportados, produtos derivados da soja mais exportados pelo Brasil. Na última safra fechada, que foi a safra de 2019-2020, o Brasil foi responsável por exportar 82,9 milhões de toneladas de grão de soja, 16,7 milhões de toneladas de farelo e 1 milhão de toneladas de óleo. Essa última safra, a safra 19-20, foi responsável por tornar o país o principal produtor de soja no mundo e se tornou a safra recorde para o agronegócio da soja no Brasil. Devido a isso, a gente separou nesses slides a evolução das áreas plantadas e da produção e da produtividade da soja em solos brasileiros nos últimos anos. É possível observar que há um grande aumento na questão da área plantada, da produção e da produtividade. Esse fato está muito associado às evoluções tecnológicas que a gente tem no melhoramento de sementes e principalmente no melhoramento de solo, que faz com que poucas quantidades de terra se tornem cada vez mais produtivas. Nesse segundo slide é possível observar os principais estados, os estados mais produtores de soja no país. Observamos que em questão de áreas plantadas, o estado do Mato Grosso é o estado que possui maior condição frente aos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. Quanto à produção, o estado do Mato Grosso também é o principal estado na produção de soja brasileira, entretanto, a produtividade é apenas o terceiro estado, perdendo para Goiás e Paraná. A região centro-oeste é a região que possui maiores áreas produtivas de soja no país. Isso se deve a um novo processo de investimento no estado, que vai desde infraestrutura até a questão da tecnologia, como eu já havia falado. Dessa forma, na safra 2019-20, o estado do Mato Grosso se tornou o principal produtor de soja no país, responsável por produzir 35,947 milhões de toneladas de soja. Esse fato está atrelado a uma série de investimentos que ocorreram no estado durante os últimos anos, principalmente investimentos em tecnologia. Majoritariamente, o escoamento e a exportação da soja brasileira é feito pelo modal rodoviário, que vai até os portos, que faz com que essa soja chegue ao seu destino final, que na última safra foi a China o principal destino da soja brasileira. Aqui podemos observar os principais portos que fazem o escoamento da soja brasileira. O principal porto que faz esse processo é o Porto de Santos, como aqui destacado. Entretanto, na safra 2019-20, a gente destaca os portos do Arco Norte. Os portos do Arco Norte passaram a ser mais utilizados devido à sua distância menor das regiões produtivas do país, o que afeta diretamente no preço final da soja brasileira. Esse fato faz com que a soja nacional se torne cada vez mais competitiva e, devido a isso, os portos do Arco Norte tendem a se tornar cada vez mais úteis para o escoamento da produção brasileira. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Marcel e agora eu vou falar um pouco sobre os organismos geneticamente modificados na soja. Pode passar. Primeiramente, eu falo sobre a soja Roundup Ready, que ela começou no ano de 1995, nos Estados Unidos, quando a empresa Monsanto ela anunciou o lançamento da soja Roundup Ready, que chegou no Brasil somente em 98 e foi aprovada para uso comercial somente no ano de 2005. Ela foi desenvolvida com uma nova tecnologia que conseguia suportar o glifosato, que é o herbicida utilizado para controle de ervas daninhas dos produtores. E desde então, o manejo das daninhas ele ficou mais barato, já que o glifosato ele é um herbicida mais acessível para o produtor. Pode passar. Um pouco mais adiante, no ano de 2013, foi lançada a soja intacta Roundup Ready 2 Pro, que além de ser resistente ao herbicida glifosato, como a Roundup Ready, ela é resistente a 4 tipos de lagartas. Pode passar. Essas são as lagartas, que é a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, a broca das axilas, também conhecida como broca dos ponteiros, e a lagarta das maçãs.
Essa resistência às lagartas, ela se dá pela tecnologia da introdução da bactéria Bacillus thuringiensis, que é a bactéria BT. Ela produz algumas toxinas que são letais para lagartas, mas não são letais para o ser humano ou para outros tipos de organismos. E um pouco mais adiante, no ano de 2021, no mês de junho, no início do mês de junho, foi lançada a soja Intacta 2 Xtend. Essa nova tecnologia, ela é uma incrementação das gerações anteriores, e agora são 6 lagartas que a soja apresenta resistência, como aí na imagem, e onde por meio da adição de proteína, as lagartas Helicoverpa e a Spodoptera, elas passaram a ser abrangidas pela proteção apresentada pela tecnologia. E além disso, como forma complementar à ação do glifosato, a soja intacta também passa a ser tolerante ao herbicida de camba. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia HB4. Essa tecnologia ela é um transgênico que chegou aqui no Brasil no ano de 2015 pela empresa TMG em parceria com a empresa Verdeca. Esse transgênico ele foi desenvolvido por um grupo argentino chamado Bioceres. A empresa TMG ela trouxe a tecnologia para o país e a partir daí ela fez todo o processo de desregulamentação aqui no Brasil, porque é um pouco complicado trazer organismos geneticamente modificados para cá, e iniciou o processo de melhoramento dessa tecnologia. O transgênico HB4, ele tem um gene que é nativo do girassol. Esse gene ele foi identificado, isolado e transferido para a soja e para outras culturas, como o trigo e o milho, via transformação genética. E esse gene, ele confere tolerância à seca e à salinidade das plantas. Aqui no país, essa tecnologia HB4, ela está sendo testada desde 2017, 2018, e os resultados que obtiveram dela foram muito bons, já que houve um ganho de desenvolvimento e crescimento, mesmo sob condições de estresse das plantas que têm a tecnologia HB4. Esse gene, ele confere às plantas uma tolerância à seca, porque mesmo em condições de estresse, as plantas elas não reduzem ou paralisam os seus mecanismos biológicos fundamentais, como a fotossíntese, a fixação biológica de nitrogênio e as trocas respiratórias. Isso permite, então, que as plantas que têm a tecnologia HB4, elas mantenham seu desenvolvimento, crescimento e produtividade, mesmo sob condições de estresse. Pode passar. Agora falar um pouco sobre luz artificial para o cultivo da soja. É uma tecnologia relativamente nova e ela foi desenvolvida aqui no Brasil pela empresa Irriluz, que surgiu no Triângulo Mineiro e veio de um projeto do grupo FIENIL, que é bem forte no agronegócio, que após 5 anos de pesquisa e desenvolvimento, ela conseguiu introduzir um modelo que utiliza a luz de LED para que a soja consiga a sua quantidade necessária de luz, mesmo em períodos nublados ou também noturnos, para que a soja tenha compensação de luz que ela não teve em determinado período. Essa compensação pode fazer com que a produção aumente cerca de 66% por hectare e que o custo de energia desse sistema representa de 3% a 6% dos gastos da produção total com a soja. O equipamento, como pode ver aí na imagem, ele é constituído por um pivô central de irrigação, que acompanha diversas luzes de LED na cor rosa, porque após análise da empresa, foi constatado que a luz nessa cor ela é melhor para o desenvolvimento da cultura. E em outras culturas são utilizados outros tipos de luz. E ela também atrai uma menor quantidade de insetos, fazendo com que até o uso de defensivos agrícolas sejam diminuídos. Bom, agora dando continuidade, vou falar um pouco sobre inteligência artificial, nesse caso drone, e como ele pode ajudar na soja. Então, o drone ele tem a principal função de monitoramento de um plantio. Então, eles podem também identificar as áreas de erosão e onde tem daninhas, como a gente pode ver nas fotos ali embaixo, que são imagens que o drone ele capta. Também eles mensuram toda a área mapeada, criam talhões, eles medem áreas, medem distância e eles também destacam os pontos de interesse. Pode passar. Bom, então aqui agora eu vou falar um pouco das empresas brasileiras de destaque no plantio da soja. Pode passar. Em primeiro lugar, a gente tem a Bom Futuro,
que foi uma empresa fundada em 2 de junho de 1982, por Eraí Maggi, Elusmar Maggi, Fernando Maggi e José Maria. Hoje eles têm a sede em Cuiabá, no Mato Grosso, e a safra de 2019 teve um total de 266 mil hectares só de soja. E é nessa empresa que a gente encontra o rei da soja, que é o Eraí Maggi. Ele leva esse nome por conta do tamanho da empresa e a reputação que a empresa teve nesses últimos anos. Pode passar. Em segundo lugar, a gente tem a SLC Agrícola, que foi fundada em 1977, e ela é a única das 3 empresas que ela é uma empresa do Sul, ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e na última safra ela teve um total de 229.449 hectares só de produção de soja. Então, ela tem 16 unidades de produção ao longo do país, nos mais diversos estados, não só no Mato Grosso, porque eles produzem não só soja, mas também milho e algodão. Então, o ambiente ele pode ser diferente. E eles têm um valor de mercado de 9,32 bilhões de reais. Pode passar. Em terceiro lugar, a Maggi, que ela foi fundada em 1977, inicialmente no Paraná, mas depois ela passou a sede ser no Mato Grosso. Hoje a sede é junto com a Bom Futuro, na mesma cidade, em Cuiabá. E ela está presente em vários países, como Argentina, Noruega, Paraguai. E o fundador, que é esse cara da foto, ele chama André Maggi. Pode passar. Bom, agora mudando um pouco o ramo das empresas, eu vou falar um pouco da FMC e a importância dela no controle de doenças e pragas. A FMC é uma empresa estadunidense, só que diferente das outras, ela é uma empresa de engenharia química, então ela vai criar produtos para controle de pragas e das doenças das empresas agrícolas. Então, ali uma frase que a gente tirou do site foi: somos uma empresa de ciências para a agricultura comprometida com a descoberta de novos ingredientes ativos, formulações de produtos e tecnologias de aplicação. Pode passar. E antes de falar quais são os principais produtos, eu acho que é importante a gente entender quais afetam a soja diretamente. Então, ali à esquerda, a gente tem um pé de soja, ilustrando um pé de soja. Então, os lagartos e percevejo, eles vão dar diretamente na semente da soja e na folha, enquanto as plantas daninhas, eles vão dar diretamente no solo. Então, para quem só não sabe, as plantas daninhas são aquelas plantas que crescem ao redor de outras plantas, então é como se elas têm uma capacidade de resistência muito grande. Então, uma planta que ela vai viver muito facilmente e ela vai estar como se fosse disputando ali por água, energia, luz, enfim. Pode passar. Bom, e a Hero, a Aurora e a Talisman são os 3 principais produtos. São os 3 principais produtos para combate dessas 3 pragas. E, segundo o representante da FMC, o Ivan Jarussi, o diferencial do produtor está justamente no monitoramento precoce dessa plantação. Então, é sempre o produtor ele está atento antes do padrão do crescimento dessa praga. Pode passar. Bom, agora mudando um pouco o ramo da empresa, falar um pouco das máquinas, dos maquinários principais da soja. A principal empresa é a John Deere. Então, ela foi fundada em 1849 por John Deere, então ela cresceu muito a partir dali, então ela está presente em 160 países ao redor do mundo. Então, ela produz equipamentos agrícolas e florestais e produtos e serviços para jardinagem e irrigação. Então, a primeiro maquinário é a colheitadeira de série S, então ela conta com 6 máquinas, a S540 até a S690, e a colheitadeira ela serve para realizar a colheita e da retirada ali da semente, desde a retirada até a limpeza. Então, ela vai limpar melhor, num tempo menor, e ela não vai deixar nenhum resquício da plantação. Pode passar.
Os tratores 8R, que contam com 5 máquinas, e eles possuem um sistema ILS, então elas vão trazer mais conforto, segurança. Pode passar. O pulverizador, que ele distribui os agroquímicos, nutrientes e fertilizantes na plantação. O diferencial desse é que ele vai chegar em todas as partes da plantação, sem deixar nenhuma passar. Pode passar. E as plantadeiras 2100. Então, a plantadeira ela armazena e libera a semente de modo controlado. E ela evita os desperdícios na distribuição da semente. E ela tem um mapa de aplicação de semente e de fertilizante. Pode passar. Bom dia, sou Letícia, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades funcionais da soja. Bom, a soja ela é considerada a leguminosa mais consumida no mundo. E na sua composição é possível encontrar cerca de 40% de proteína, 20% de gorduras insaturadas, ácidos graxos essenciais. Em 100 gramas do grão de soja, no seu estado seco, é possível encontrar até 417 calorias, 38 gramas de proteína, 19 gramas de lipídios, 23 gramas de carboidratos, minerais como o cálcio, o sódio, o potássio, magnésio, zinco e cobre, e além também das vitaminas A, E, B1 e B2. O grão, além dessas propriedades, ele é muito rico em dadzineína, que é uma substância que auxilia no intestino porque ela produz a dihidrodadzineína, que é uma substância fortemente aliada na diminuição dos riscos de obesidade e desordem metabológica. Então, um dos maiores benefícios do consumo do grão de soja é que ele possui de 2 a 5 gramas de isoflavonas por grama de proteína. A função da isoflavona é a ligação a receptores de estrogênio no organismo, auxiliando na menopausa feminina, e ele também apresenta efeitos positivos quanto à estimulação de produção de insulina pelas células pancreáticas. Ele aumenta na captação de glicose nas células sanguíneas e inibe o crescimento de células cancerígenas. Além dos benefícios citados, a ingestão do alimento com base em soja pode trazer os benefícios de aumentar a carga energética, porque ela é rica em proteína, melhorar a flora intestinal, uma vez que a soja no organismo ajuda a proliferação da bactéria do bem, ajuda na prevenção de problemas como osteoporose e auxilia no fortalecimento da qualidade do sangue. Pode passar. Aqui eu vou trazer alguns subprodutos da soja. Primeiro eu vou começar com os alimentícios. Pode passar. Aqui temos o farelo e o óleo. Eles são obtidos a partir do mesmo processo, que consiste nos grãos de soja laminados, para que eles se tornem flocos. Nesse momento o grão já deve estar aquecido. O óleo ele vai ser extraído da massa de flocos aquecido utilizando um solvente. Normalmente é utilizado o hexano, esse conjunto de óleo, mais solvente também pode ser chamado de micela. E após o solvente agir, o farelo ele passará por um processo de retirada do solvente. Então, a massa restante após a extração do óleo é o farelo branco. Ele pode ser usado tanto para alimentação de animais, ou quando ele for torrado, ele vai se tornar a farinha de soja que está ali abaixo. A farinha de soja pode ser utilizada em receitas, ela é super boa para consumo. Temos a carne de soja, que é feita a partir da farinha, após misturar com gorduras, com legumes, com temperos, é possível a gente obter a carne de soja. E o leite de soja ele é produzido a partir da mistura de soja crua, batida com água. O processo ele se inicia com o aquecimento da água a 95 graus, e após o aquecimento ela deve baixar rapidamente a temperatura. Uma curiosidade do leite de soja é que tem dados que relatam que cerca de 1.700 municípios brasileiros produzem o leite de soja para distribuir em merendas escolares, creches e para famílias carentes. A produção mecanizada dele é feita a partir de uma máquina chamada vaca mecânica. Pode passar. Eu trouxe também a culinária japonesa, por mais que nosso trabalho seja focado no Brasil, não tem como falar de soja e não lembrar da história dela. Bom, a soja é um dos alimentos que simbolizam as civilizações orientais, porque ela sempre esteve associada a uma alimentação que trazia longevidade e qualidade de vida.
A soja é tão importante e significativa para a cultura oriental que ela está presente em diversos rituais, como o mamemak, que consiste em atirar o grão de soja pela casa para espantar os maus espíritos, e um outro costume relacionado ao aniversário. No dia do seu aniversário, você come uma quantidade igual à sua idade para que você possa sobreviver mais um ano com muita alegria e prosperidade. Pode passar. Aqui eu trouxe 4 principais produtos feitos de soja na cultura. Temos ali o tofu, que é um queijo vegano feito a partir do leite de soja. Como eu expliquei anteriormente, o leite de soja é feito de água com soja batida. Temos o shoyu e o miso. Eles são feitos a partir do mesmo processo, porém o miso ele não leva nenhum líquido na sua composição. Então ele é um processo antes do shoyu. Eles têm que passar por uma transformação, que é através da fermentação. Essa fermentação pode durar meses, anos, dependendo da qualidade. Uma curiosidade é que aqui no Brasil, o nosso shoyu ele não é feito de soja, ele é feito a partir do milho, para que fique mais fácil de vender. E temos o kinako, que é uma farinha de soja integral, torrada, que apresenta sabor adocicado. Ele também tem uma história muito interessante. Ele chegou no Japão no século XVI, mas como os japoneses eles não tinham açúcar, e somente no século XIX começou a ser comercializado o açúcar, mas ainda assim era muito caro, então eles utilizavam o kinako para adocicar suas receitas. Pode passar. Aqui agora eu saí dos subprodutos de alimentos, eu trouxe para os diversos. A maioria aqui deles vai ser feita a partir do óleo. Então, como a farinha ela é utilizada para alimentação, o óleo ele é muito utilizado para outros produtos, como o biodiesel, que é um óleo vegetal, um etanol, feito... Perdão, perdi aqui, gente. Ele é um biocombustível feito da massa da soja. Através do óleo também é possível fazer a tinta gráfica. Ela foi muito utilizada nos anos de 1970, quando perceberam que ela poderia baratear as tintas nas impressões de jornais. Temos a espuma, que também é feita a partir do óleo. Uma curiosidade muito interessante é que é possível utilizar ela para tirar manchas de óleo, de petróleo do mar, porque ela é feita do óleo, então ela tem uma alta atratividade do óleo. Temos a fibra têxtil, que é feita dos restos do grão da soja, depois de extrair o óleo. Temos os cosméticos, que também é utilizado o óleo, porque o óleo ele tem uma textura leve, uma baixa propensão a resultar alergias na pele, e ele também ajuda na restauração da camada protetora da pele. E na indústria farmacêutica, ele vai ser basicamente utilizado nas isoflavonas, que eu expliquei anteriormente. Eles conseguem encapsular essas substâncias e vender como uma cápsula que vai auxiliar na redução da degradação do colágeno da pele. Pode passar. Bom, apesar de ser amplamente cultivada no contexto nacional, cabe destacar a agricultura familiar com relação à produção da soja. Bom, alguns estudos recentes, estudos acadêmicos, vêm comprovando a inviabilidade econômica dessa oleaginosa nas pequenas unidades, porque com o passar dos anos, as exigências da cultura para uma boa atividade aumentaram, seja com relação à tecnologia ou investimento em pesticidas, equipamentos, etc. Pode passar? Por conta dessa dificuldade das propriedades se adaptarem às crescentes exigências tecnológicas do cultivo, nos últimos tempos, os problemas relativos à produção se intensificaram, sobretudo pela perda de fertilidade do solo, aumento das doenças, instabilidades climáticas e crescimento dos custos de produção e o baixo preço de venda do produto. Um trabalho realizado por Valdemar João Vez Júnior e Viviane de Nascimento Bueno, denominado Produção de Soja em Pequenas Unidades Familiares na região das Missões, isso no Rio Grande do Sul, constatou 2 hipóteses. Uma porque
a facilidade na comercialização do produto e a facilidade na obtenção de financiamento pelo crédito rural eram os motivos pelos quais os produtores familiares ainda permaneciam produzindo, apesar da inviabilidade econômica. Pode passar. Bom, o trabalho constatou que para que houvesse uma viabilidade para a produção da soja, era necessário que o produtor ele tivesse mais de 100 hectares para a produção, isso com relação à soja convencional, e mais de 500 hectares para a soja transgênica. No trabalho ainda foi constatado que, em grande parte, mais de 30% das unidades produziam a commodity há mais de 40 anos, mas com relação ao tamanho da área de plantação, o tamanho era bem inferior ao recomendado. Pode passar. Bom, a resposta da pesquisa foi que a soja, ela era, apesar da inviabilidade econômica com relação a hectares, equipamentos, entre outros, ela ainda era muito rentável por conta da facilidade de produção e porque era uma cultura realizada há mais de 27 anos, ponto 45, né, de acordo com o estudo. Esses fatores... Só um minutinho, perdi aqui. Esses fatores acarretavam que os produtores ainda permanecessem produzindo. Pode passar. Alô? Lê?